Amém, irmãos? Boa noite. Boa noite. Oh, glória. Que bom que você está aqui. Que bom que nós estamos aqui. Vamos adorar ao Senhor nessa noite com o nosso coração, pedindo a Ele mesmo para direcionar as nossas vidas. Você que está chegando aí pelo YouTube, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Muito bom estar aí entrando na sua casa com liberdade. Que Deus abençoe a sua vida. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Quarta-feira eu comecei a falar sobre Salomão e hoje vamos dar uma certa sequência nesse propósito. Eu sei que você conhece, talvez conheça até de cabeça, né? Algumas coisas, né? Algumas passagens ali de Eclesiastes, capítulo 3. Mas o que eu queria te falar nessa noite é que algumas pessoas não perdem apenas o caminho para Deus, mas perdem o propósito da própria vida. Entenda isso. Elas não se perdem apenas nesse caminho e trajetória para Deus, mas perdem o propósito da própria vida. E nessa noite nós vamos aprender com duas pessoas que são especiais: Salomão e o próprio Senhor Jesus, amém? Que você esteja com o coração aberto para ouvir a voz de Deus neste propósito. A questão desse capítulo, 3 em si, e a abordagem do tema dessa noite, não é quanto tempo viveremos, mas a maneira como nós vivemos. Entenda isso. Não é quanto tempo eu terei de vida, mas como eu estarei vivendo esta vida. E o tema dessa noite, vou pedir para o Anderson colocar aqui no telão, vai aparecer aí daqui a pouco, e diz assim, não perca o propósito. Diga para o seu irmão, não perca o propósito. Diga agora para você mesmo, não perca o propósito. Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1. Vamos ler o versículo 1 e 2, não sei se você lembra, mas se você não lembra, vai lembrar agora, aonde diz que há um propósito para todas as coisas debaixo do sol. Quem encontrou, diga amém. É claro, né? Todo mundo encontrou, olha lá, que benção. É, por unanimidade, né? Isso aí é igual na escola, né? Quando todo mundo tira a mesma nota. Por quê? Porque estava fazendo trabalho em conjunto, né? Não era um trabalho individual, não era uma prova individual. Mas diz assim a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa aqui você conhece. Há tempo, versículo 2, e diz assim: há tempo para nascer e tempo de morrer. Há tempo de nascer e o tempo de morrer, e isso é muito bacana. Você já parou para pensar que a vida, ela não é medida apenas pelos anos que nós vivemos, mas pelo propósito em que vivemos nesses anos? A população brasileira vive em média, em torno de 75 anos. Pensa quantos anos você tem, e se você estiver dentro dessa média, você pode ficar na casa dos 75 ou completar 100 anos, com alguns aí que completaram, né? Até o Zé do Coco, meu pai estava falando aí pela manhã, compartilhando comigo, que o Zé do Coco completou 100 anos de idade. Queridos, preste atenção, 100 anos são 25 anos a mais do que a média, né, da população brasileira. Olha, esse é abençoado. Esse deve ter sido um ótimo filho. Sabia disso? Deve ter sido um ótimo filho. Porque a promessa de Deus é o quê? Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Então ele deve ter sido um excelente filho. Porque, olha, vai viver 100 anos assim. Brincadeiras à parte, pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte. Para você ter uma ideia, 75 anos, se você multiplicar por 12, que são os meses de um ano, irmãos, dá 900 meses. Então, alguém que chega nos 75 não pode dizer assim, a minha vida é curta. Não, peraí.
Calma, não é curta. Talvez você não tenha aproveitado a sua vida, mas curta não é não. Você durou aí 900 meses. É interessante como o plano de Deus para a vida de uma pessoa é impressionante. A gente não é uma regra, né? Por exemplo, tem gente que vive e não completa nem um ano de vida. Tem gente que não consegue nem sair, né, do ventre materno e perde, né, a vida. Tem gente que dura poucos segundos e tem gente que chega quase a Matusalém, né? Como eu citei ainda há pouco, está quase aí, nessa caminhada, 100 anos. Mas nenhum de nós sabemos quantos anos ainda temos de vida. Ninguém sabe. Por mais que existam algumas adivinhações, né? Nós aqui na Terra não sabemos quantos anos nós temos. Mas eu tenho certeza do seguinte, Deus sabe o dia que você nasceu, Deus sabe o dia que você vai para a glória. Que não seja hoje, que não seja essa semana, que não seja esse ano. Amém, irmãos? Ô, glória. Isso aí, irmão. Vamos pela fé, vamos profetizar. Que não seja agora nesse tempo, que a gente continue caminhando aí por mais um pouco. Salomão começa dizendo, em Eclesiastes, que tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, no versículo 1. A maioria das pessoas lê esse versículo e lê o versículo 2, aonde há tempo para nascer e o tempo para morrer, e pensa no tempo de nascer e no tempo de morrer apenas. Pensa só nisso, nascer, morrer, plantar e arrancar aquilo que foi plantado, tempo de matar, tempo disso, tempo daquilo. Mas eu queria te falar de um outro tempo, que não é nascer e não está apenas em morrer. É esse intervalo de anos que nós vivemos, sabe? Porque você não faz gestão sobre o seu nascimento. Ninguém aqui pode ter dito, eu queria ter nascido, sabe? Eu escolhi nascer no mês tal, no dia 29 de fevereiro. Eu escolhi o dia 30. Não, ninguém pode determinar a escolha do nascimento e nem mesmo da morte. Sobre essas coisas, nós não temos decisão, mas você pode sim decidir como você quer viver, como você vai viver nesta terra. Amém, irmãos? É sobre isso que nós vamos falar. É esse intervalo de tempo entre o nascimento, entre essas duas datas. É nesse intervalo de tempo que nós escrevemos a nossa história, muitas das vezes marcadas com acertos, com erros e com um processo de aprendizado. Você pode dizer amém? Você acha que esse intervalo de tempo representa a sua história? Você acha que você está escrevendo uma história na sua vida, na sua família? Eu tenho certeza, irmãos, que todos nós estamos vivendo este intervalo de nascimento e morte, porque nós estamos aqui. Amém? Nós estamos aqui nesse propósito. Agora eu queria que você resgatasse na sua memória o tempo lá do seu início de caminhada, quando jovem. Todos nós, quando começamos alguma coisa na nossa vida, nós começamos com sonhos, com planejamentos e propósito. Por exemplo, você quando vive a sua vida de solteiro, eu sei, irmãos, já faz muito tempo, eu sei, você não lembra mais o que é isso, mas eu vou resgatar a sua história. Quando você vive como solteiro, você pensa assim, eu não vejo a hora de ter a minha casa, eu não vejo a hora de ter o meu quarto, eu não vejo a hora de ter o meu dinheirinho, sabe, para eu poder fazer o que eu quiser, ir para onde eu quiser. Não sei se vocês já pensaram nisso na juventude. Resgata lá na memória, resgata lá. Eu não sei se você já passou por um momento, por exemplo, quando estava namorando. Eu sei, é uma outra coisa do passado. Mas pensa aí você estava namorando, aí um casal apaixonado, né? Galera que está apaixonada aí no YouTube, imagina. Aí o casal que está apaixonado e fala assim, poxa, nossa vida a dois vai ser tão incrível. A mulher engana o marido dizendo assim, eu vou fazer uma comidinha fresca para você todos os dias. Você vai comer o meu feijão, olha, todo mundo fala bem do meu feijão, o meu arroz, é incrível, sabe? Poxa vida, você é um homem de sorte.
porque eu sou a sua cozinheira, vou cuidar da casa. Irmãos, tudo através do sonho, através da expectativa, dos planos. Nós teremos 2 filhos lindos, depois no ano seguinte mais 2, mais 4, mais 6 e tal. A nossa casa vai ser cheia. São planos, são projetos que fazemos. Assim como nós pensamos, eu teria uma ótima profissão. Por exemplo, hoje em dia ninguém quer ser pedreiro. Hoje em dia a profissão de pedreiro está escassa. Quase não tem profissional nessa área, nem sei como é que vai ficar no futuro. Se você não construiu a sua casa, aproveita agora, porque os últimos pedreiros ainda estão aí no mercado. Depois disso, não sei como vai ficar. Mas a gente pensa assim, poxa, eu quero construir uma família. Amém? Você já pensou nisso? Eu já pensei nisso, irmãos. Estou falando aqui com vocês aquilo que eu já pensei. Eu quero ter uma boa profissão, eu quero comprar uma casa, sabe? Eu quero ter um carro para poder passear com a família. Eu quero... Isso quando eu andava de ônibus. Eu não quero mais pegar o 397. Não quero mais. Não quero mais pegar essas conduções. Eu quero ter o meu carro. Eu quero ter o meu meio de sair. Eu quero ser feliz. Amém? Você planejou isso na sua vida? Olha que bom. Então é para você que a gente está falando aqui nessa noite. O problema é que ao longo do caminho, muita gente troca o propósito, que é aquele sonho, pelos objetivos que foram alcançados. Então, a pessoa começa assim, principalmente se ela for crente. Ela começa assim, dizendo assim, poxa, o dia que Deus me abençoar e eu tiver um trabalho, o meu primeiro dízimo, eu vou dar de oferta. A minha primeira oferta, poxa, eu faço com alegria, eu vou dar com alegria. Isso são planos e projetos. Outro plano e projeto, eu vou ensinar os meus filhos no caminho e na vontade de Deus. Isso se você for crente. Se você não for crente, é uma luta. Mas se você for cristão, você vai ter esses princípios no seu coração. Não, eu vou caminhar com a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tudo que nós começamos colocando Deus em primeiro lugar. Mas como eu disse, ao longo do caminho, muita gente vai se perdendo e troca o propósito pelos objetivos. Começa colocando Deus, falando de Deus. Depois vive para o trabalho. Está extremamente atarefado com o trabalho. E é bem interessante. Certa vez, uma pessoa chegou para o pastor e falou assim, pastor, estou com uma dificuldade financeira muito grande. Estou desempregado já há alguns anos. E eu preciso da sua oração, porque eu sei que o pastor é um homem de oração. E quando o pastor ora, olha, os céus se abrem e algo acontece. Aí chora e tudo. Aí falou assim, pastor, ora para que Deus abra uma porta de emprego na minha vida. Aí o pastor fala assim, amém, irmãos. Vou orar por você e a gente vai caminhar nessa jornada. E eu creio que Deus abrirá uma porta. Aí começa o propósito, orando. E aquele rapaz envolvido na campanha de oração, ele vai nas quartas-feiras, ele vai na segunda, ele vai na terça-feira, que nem culto tem, mas ele vai porque ele está com sede, com vontade de querer essa porta aberta. A porta se abre, irmãos. Oh, glória! Passa alguns meses e o irmão começa a faltar aos cultos. Aquela chama, aquele vigor, aquela paixão, sabe? Aí começa a faltar, aí o pastor chama ele para conversar. Passa alguns 6 meses, o irmão já não vai à igreja uns 15 dias. Aí o pastor chama ele para conversar, fala, querido, vem cá, o que está acontecendo contigo, meu irmão? O que está acontecendo contigo? Ele fala, pastor, o trabalho está tão bom, tão maravilhoso, recebi uma promoção, e agora eu estou tendo que trabalhar mais, eu estou engajado em outras atividades, em outros compromissos, e infelizmente eu não tenho mais conseguido ir à igreja. Poxa, eu queria tanto, mas as responsabilidades... O senhor sabe, né, pastor? O senhor sabe. Aí o pastor, claro que eu sei que isso pode acontecer, mas nós vamos orar agora para que em nome de Jesus algo mude na sua vida. Amém? Vamos orar?
Vamos orar. Aí ele fecha os olhos, o pastor começa: Senhor meu Deus, Tu sabes de todas as coisas. Por isso, Deus, nessa noite agora, fecha essa porta em nome de Jesus. E que o Teu filho volte, Senhor, para a Tua casa. Que ele não se perca. Aí o cara fala assim: pastor, pelo amor de Deus, não ora, não fala isso, pastor. Tá bom, eu venho no culto, vamos fazer um pacto aqui. Eu venho nos domingos. Não faz isso, pelo amor de Deus. Aí tem que tomar cuidado, né? Isso é sério, irmão. Isso aconteceu. Isso aconteceu e eu estou compartilhando com você. Toma cuidado, toma cuidado. Isso é igual casamento, irmãos. Isso é igual casamento. Quando chega uma pessoa para o pastor e fala assim: pastor, eu queria o seu conselho. Aí sim, claro. Claro, meu irmão, fala comigo. Olha o homem, né? O homem é sempre uma bênção, né? Aí fala assim: pastor, eu já não aguento mais a minha mulher. E eu quero me separar. Aí o pastor: Jesus, sério? Mas não dá para a gente tratar alguma coisa aqui, né? Conversar, orar, pedir a Deus? Ele assim: pastor, não dá mais. Não dá mais. Eu não aguento mais. Aí eu: meu irmão, você sabe que você fez um propósito, uma aliança. Na alegria ou na tristeza. Na saúde ou na doença. Na vida ou na morte. Aí ele foi e falou: Senhor, meu Deus, vamos orar, meu irmão. Vamos orar agora para Deus mudar essa história. Senhor, em nome de Jesus, o Teu filho deu a palavra. E ele disse que era na vida ou na morte. Então, Senhor, leva ele, Senhor, para que ele honre aquilo que ele falou. Leva ele. Aí o cara: não, pastor, tudo bem. A gente vai participar do encontro de casais. Está previsto para o próximo mês. Nós vamos participar em nome de Jesus. Então, você toma cuidado, hein? Toma cuidado com aquilo que você coloca no seu coração. Então, vamos lá. A gente começa vivendo para Deus, depois passa a viver pelo trabalho, que era o objetivo. Depois passa a viver para o dinheiro. Poxa, eu preciso ganhar mais, eu preciso de uma outra fonte de renda. E depois passa a viver para si mesmo, o egocentrismo. E é quando nós percebemos que na trajetória, nesse intervalo de tempo, nós perdemos o casamento. Nós perdemos os filhos, não porque morreram, mas porque se desviaram e foram para outros caminhos. Nós perdemos a comunhão com Deus e perdemos a paz. O mais triste é que muitas pessoas continuam respirando e vivendo este fôlego de vida, mas deixam de viver o propósito que inicialmente começou no seu coração. Igreja, a história de Salomão representa isso que eu estou falando para vocês aqui. Exatamente isso. Salomão nos mostra que quando Deus apareceu para ele lá no início da caminhada de Salomão, está lá em 1 Reis capítulo 3. E se você ler esse capítulo 3, você vai ver que Deus perguntou para Salomão: Salomão, o que você quer? E Salomão fez uma das orações, irmãos, mais linda da Bíblia. Ele fez um pedido tão encantador, tão tremendo. E o que ele pediu para Deus foi o seguinte: dá ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo. Olha só, o teu povo. Eu até separei na minha Bíblia aqui no celular. Deixa eu separar aqui para os irmãos aqui, que eu destaquei a leitura que eu fiz justamente sobre isso. E eu esqueci de grifar aqui no outro aparelho. Eu falei 1 Reis, né? 1 Reis capítulo 3. Está lá no versículo 6. Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantivestes para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo, olha só, que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar.
Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este tão grande povo? Deus ficou tão admirado. Eu vou usar esse termo admirado, mas não seria o correto, porque Deus conhece todas as coisas. Deus já sabia disso, mas Deus destacou aqui a alegria que ele teve, porque ele pediu sabedoria para governar o povo. Sabedoria para ser um rei justo, sabedoria para reinar com paciência, com compreensão. Olha só, ele poderia ter pedido o quê? Um carro novo, né? Um camelo do ano, um jegue ali 0 quilômetros, mas não, ele pediu sabedoria. E Deus ficou tão feliz com ele que deu além daquilo que ele tinha pedido. Isso porque Salomão queria servir com excelência a Deus. Salomão queria cuidar das pessoas. Salomão queria glorificar a Deus, irmãos. Olha que bênção. Mas o tempo passou e o coração de Salomão mudou. Eclesiastes capítulo 2, no que falamos na quarta-feira. O coração de Salomão mudou e ele começou a dizer, eu também grifei aqui o capítulo 2 de Eclesiastes. Dá uma olhada lá comigo. Eu grifei aqui os pontos que me chamaram bastante atenção. Como ele diz assim no versículo 1. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Irmãos, quando você estiver conversando com você mesmo, não se sinta louco, paranoico, nem nada do tipo. Porque Salomão fez isso. E olha que ele era sábio. Ele tinha uma grande sabedoria. E ele disse assim, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Vaidade, nós estudamos sobre isso na quarta-feira. Vaidade aqui não é orgulho, não é soberba. É o curto espaço de tempo. O breve espaço de tempo. Concluir que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, pinguço. Olha só, que loucura. Sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do sol durante os poucos dias da sua vida. Versículo 4. É a parte da mudança de Salomão. Onde ele começa dizendo, empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para... Completa sempre essa frase. Fiz jardins e pomares para... Olha como é que ele estava pensando nele. Como ele começou pensando, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero sabedoria para governar o teu povo. Eu quero ser prudente. Agora a gente vê Eclesiastes capítulo 2. Ele falando, eu construí para mim. Não era para Deus. Não era para as pessoas. Eu fiz para mim. Fiz para mim tanques de águas para com eles regar o bosque que reverdenciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para... Vai, me ajuda. Também para... prata e ouro, e tesouros de reis e de província. Provi-me de cantores e cantores das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Olha só como mudou a perspectiva de Salomão. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei.
nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, olha só, com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Isso por quê? Tudo que ele criou, tudo que ele construiu, tudo que ele fez, ficou aqui, irmãos. Ele não levou com ele. Ele não conseguiu aproveitar, e eu imagino Salomão, na frustração do seu tempo, ele pensando assim, eu poderia ter dedicado mais tempo a fazer outra coisa, a cuidar de alguém, mas eu comecei a me ocupar com as coisas e perdi o meu propósito. Eu comecei a me ocupar com os objetivos que eu tinha, mas eu perdi o propósito. O foco de Salomão mudou. E olha que Salomão tinha uma sabedoria que é fora da nossa lógica e conhecimento. Antes era Deus, depois foram as pessoas, agora era Salomão mesmo, era tudo para ele. E esse é o maior perigo da vida cristã. Não é não abandonar a Deus completamente, mas colocar Deus em segundo plano. Enquanto colocamos nossos interesses em primeiro lugar. Esse é o perigo, irmãos. Esse é o perigo da nossa caminhada cristã, quando nós começamos a perder o foco da nossa caminhada. E foi exatamente isso que Deus alertou as pessoas que estavam ouvindo a sua pregação. Está lá em Marcos capítulo 8, versículo 36, e eu falei na quarta-feira, pois que proveito ao homem tem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, sua alma, dependendo da sua versão? O que adianta perder no final da caminhada? E quantas pessoas hoje ganharam dinheiro, mas perderam a família? Quantas pessoas perderam a influência dentro de casa? Ganharam uma posição, mas perderam a paz? Ganharam patrimônio, mas perderam o propósito? E essa é uma preocupação que nós que somos cristãos precisamos ter. Você tem que caminhar na direção de Cristo, e aqueles que estão contigo têm que acompanhar a velocidade. Não adianta você crescer, não adianta você subir sozinho. Amém? Profissionalmente, eu tive uma pessoa que ela disse assim para mim, e isso não é historinha não, é sério. Eu não entendo, sabe, como as coisas estão acontecendo. Quanto mais eu cresço profissionalmente, mais inimigos eu tenho. E eu era subordinado dela, dessa pessoa. E aí eu falei assim, depende da maneira que você cresce. Porque você não faz tudo sozinho, você faz pelo resultado da equipe. Mas se você cresce com a glória da equipe, então você vai ter muitos inimigos e adversários. Agora, se você cresce, se você é um gestor que cresce, e a sua equipe cresce com você, meu irmão, você pode ter certeza que você vai ter amigos mais chegados do que irmãos. Isso você conseguia perceber, por exemplo, na história de Davi. A Bíblia diz que Davi tinha homens leais ao seu lado. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi compartilhava das suas conquistas com essas pessoas. Então existia uma gratidão, existia um carinho, existia um amor muito grande a Davi. Ao ponto de Davi falar assim, poxa, que saudade daquelas águas, sabe, aquelas águas cristalinas, tão maravilhosas que tinha lá no meio da aldeia lá dos filisteus. E aí os caras arriscaram a própria vida para buscar aquela água por causa do rei. Hoje diriam o quê? Cambada de puxa-saco, né? Hoje falariam isso. Mas não, irmãos. Isso é o que algumas pessoas perderam na caminhada. Lealdade. Lealdade é você dar valor àquele que esteve com você em toda a caminhada. É você não esquecer. E hoje em dia, isso às vezes acaba se perdendo na caminhada. E aí, meu irmão, presta atenção nisso,
para que você cresça na presença de Deus, mas a família cresça contigo. A tua família precisa crescer nesse propósito. Isso é bom demais. Mas olha só, eu quero te dar uma esperança nessa noite. Eu já falei de tanto problema, né? Mas como diz a palavra evangelho, você sabe o que significa evangelho? A palavra evangelho significa as boas novas. E diz assim, as boas novas. Então eu tenho uma boa nova para compartilhar com você nessa noite. É que Deus nunca desiste de quem perdeu o rumo. Diga comigo, Deus nunca desiste de quem perdeu o rumo. Irmãos, Deus não vira as costas. Escreve isso. Deus não vira. Se virar hate depois, não tem problema não. Se alguém fizer corte depois e falar que vira, não tem problema. Mas eu acredito num Deus que não vira as costas para ninguém. Sabe quem me falou isso? Sabe quem me ensinou isso? Jesus. Em Lucas, capítulo 15. Para você que não lembra, eu vou resumir para você as 3 parábolas que Jesus citou ali para aquela população que estava ouvindo. Lucas capítulo 15, no versículo 1 ao 7, fala da ovelha perdida. Você lembra dessa passagem? Aonde o pastor deixou as 99 e foi em busca da ovelha que se perdeu. A mensagem central, irmãos, dessas parábolas é justamente isso. Deus busca quem está perdido e se alegra quando alguém volta para Ele. Por que eu digo para você que Deus, Ele não abandona ninguém. E todos têm um valor diante de Deus. Porque em João 3,16 diz o quê? O que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e o mundo, irmãos, não são as árvores, os rios, os peixes, o céu. Não, irmãos. Deus amou a cada pessoa, cada criatura, que enviou o seu Filho. Olha só, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, seu único Filho, para que houvesse salvação, irmãos. Não aos peixes, não aos cachorros, mas à humanidade. Amém? Então o pastor deixa as 99 para procurar aquela que se perdeu. E quando a encontra, atrás de volta com alegria. Deus não desiste de ninguém, mesmo quando alguém se afasta. Ele continua procurando, porque cada pessoa tem um valor especial para Deus. Se Deus não desiste e Deus habita em nós, por que nós desistimos? Por que nós dizemos assim, fulano não tem jeito, ciclano não tem jeito? Irmãos, a gente precisa viver pela fé. Há um rio que corre e ele vai ser alcançado. Amém? Você acredita nisso? Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu amigo, pode ser quem for. Não, há esperança. Ele ainda está nesses 75 anos, se não passou dele. Segundo exemplo que Jesus dá no versículo 8 ao 10, no capítulo 15 de Lucas, que é a dracma perdida. Essa aqui é mais interessante. E ele diz assim, uma mulher perdeu uma moeda e procura diligentemente, incessantemente, até encontrá-la. Depois, reúne suas amigas para celebrar, se alegrar, porque encontrou uma moeda, a dracma que estava perdida. Deus busca com perseverança aqueles que parecem perdidos. Aos olhos de Deus, ninguém é insignificante. Você tem valor para Deus. Seu filho tem valor para Deus. Aquele que está lá fora, que ainda não conhece Deus, tem valor para Deus. Amém? O que eu tento explicar à igreja é o seguinte: tudo começa pela oração. Sabe, tudo começa pela oração. E o que nós precisamos fazer primeiro? Antes de querer esfregar a Bíblia na cara de alguém, antes de querer evangelizar, nós precisamos primeiro pedir a Deus para direcionar o nosso coração, para que sejamos aqueles intercessores. Senhor, se existe alguma barreira espiritual que caia por terra agora em nome de Jesus.
Deus, se existe algum embaraço, algum engano, alguma pedra de tropeço, que sai agora em nome de Jesus. Nós precisamos crer, irmãos. Nós precisamos acreditar. Porque se nós não acreditamos no Deus de milagres que nós servimos, que cristãos somos nós, irmãos? Ou Jesus vai ter que dizer, homem de pequena fé, mulher de pequena fé, por que você duvidou? Por que você não acreditou? A primeira coisa que a gente precisa fazer, irmãos, é acreditar, é colocar a nossa fé em ação, porque quem tem que fazer é Deus, não somos nós. Nós só precisamos acreditar. E aquilo que nós acreditarmos e colocarmos diante de Deus, acontecerá, amém? A Bíblia diz que tudo quanto ligares na terra, terá sido ligada nos céus. A promessa de Deus é essa, irmãos. Então, em nome de Jesus, se eu estou enfermo, eu ligo agora nos céus a minha cura. Se eu estou cativo, eu peço a Deus, Senhor, me liberta em nome de Jesus. E Ele vai prover, irmãos. Irmãos, que dirá? Esse é o Deus de milagre que nós servimos. Só que muitas das vezes o medo, a insegurança ou os objetivos da nossa vida nos fazem duvidar. A gente perde, a gente desiste, a gente se cansa. Quantas pessoas desistiram de várias oportunidades na sua vida? Mas eu digo para você, Deus não desiste. Tem uma música que diz, né? Ele não desiste de você. Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Vai ter depois até um bloqueio parcial no YouTube, mas tudo bem. A gente passeia isso. É ótimo. Direitos autorais. Deus busca com perseverança, com insistência, porque ninguém é insignificante. E a terceira é ótima também. Fala de um relacionamento familiar. A primeira é a ovelha que se perdeu. A segunda é a dracma que se perdeu dentro de casa. E aí, Jesus continua ensinando e falando sobre o filho pródigo. Olha que benção. O filho mais novo abandona o pai, desperdiça tudo o que tem e decide voltar arrependido. O pai olha para ele e diz assim, seu ingrato, infeliz, tu puxou a tua mãe, né? A família da tua mãe, né? Ó, sua praga, né? É isso que o pai fala? Não, irmãos. O pai o recebe com amor. E olha que ele torrou a parte da fortuna. A gente briga por coisas tão pequenas, tão pequenas. E Jesus aqui nos ensina uma lição, dizendo assim, que nem o ouro e nem a prata está entre eu e você. Tem uma passagem muito bacana que a gente até canta isso, né? Que não há distância, não há profundidade que nos afaste do amor de Deus. Existe uma canção muito linda, não vou cantar não, porque vai ser outro bloqueio de direitos autorais. Mas tudo bem. O filho mais novo abandona o pai, desperdiça tudo o que tem, decide voltar arrependido. O pai o recebe com amor, perdão e restauração. Porém, o irmão mais velho fica indignado e se recusa a participar da festa e do banquete pela volta do irmão. Olha que bacana. Primeiro conflito familiar? Não, irmão. Esse é só mais um de inúmeros conflitos que a Bíblia registra. Caim e Abel, Moisés, Miriam e Arão, José e tantos outros conflitos familiares que nós vemos na Bíblia. Ou seja, o maior desafio desse intervalo de tempo, irmãos, é dentro da nossa casa. É na nossa família. Olha que luta. Só Deus para dar sabedoria. Se apega depois na oração de Salomão, capítulo 3 de 1 Reis, irmãos. Senhor, dá-me paciência, porque se me der força, eu mato esse infeliz. Ah, Senhor, me dá paciência. Oh, Deus, porque se der a força de Salomão, eu parto a cara dessa pessoa. Então, irmãos, pede paciência, como Salomão, e não a força de Sansão, pelo amor de Deus. Há lições que Jesus estava ensinando. Para quem? Para as pessoas que estavam ali ouvindo.
era que o pai representava Deus sempre disposto a perdoar, a restaurar aquele que se perdeu. O filho mais novo representa aquele que se afastou. E não importa o tamanho da queda, não importa o porquê se afastou, Deus está pronto para receber de volta. E o irmão mais velho, irmãos, representa a religiosidade que muitos carregam. Eu digo para os irmãos, não que eu não tive uma vida aventureira. Irmãos, eu já participei de muitas noitadas, quando na igreja tinha vigília. Era uma coisa louca, bacana demais. Não fui dado ao vinho, né, a bebida alcoólica, como Salomão, ou como algumas pessoas. Não fui tendencioso à jogatina, que hoje muitos crentes apostam no tigrinho, né? Tem crente que aposta no tigrinho, irmãos. Jogo de azar, pelo amor de Deus, precisa se converter e se libertar disso, porque é uma luta, sabe? Não fui dado a essas coisas, mas não existe glória nisso, irmãos. Não existe vaidade, eu só não quis isso para a minha vida. Não fui dado ao vício do cigarro. Sabe por quê, irmãos? Eu comprei muitas das vezes o cigarro para minha mãe. Se não podia falar, falei. Entreguei o jogo. Então, libertou, graças a Deus. Então, eu posso falar. Comprei. E ficava feliz. Ficava feliz, irmãos, quando sobrava um trocado para mim. Era ótimo. Era maravilhoso. Eu conseguia ainda guardar um dinheiro. Mas, graças a Deus, né? Assim, a porta se fechou e, graças a Deus, minha mãe se libertou. Mas também a minha porta financeira se fechou. Então, assim, eu não sei se eu agradeço a Deus ou o que eu faço. Mas era um empreendimento que eu tinha na minha vida. E a única coisa que eu ficava contente era isso, que ia sobrar um dinheirinho. Mas depois fizeram com que o maço de cigarro ficasse redondo. E aí não tinha mais nada. Então, graças a Deus, ela se libertou mesmo. Porque a minha fonte de renda secou. Então, paciência. Mas, irmãos, eu nunca fui tendencioso a isso. Eu observava no verso do cigarro. Sabe o que tinha no verso do cigarro? Uma pessoa aleijada, uma pessoa impotente sexualmente. Olha só. Uma pessoa com o pulmão comprometido. Esses são os benefícios da nicotina no seu sangue. Aí eu falei assim, opa, tá maluco? Quero isso para mim, não? Tá doido? Não. Então eu tinha medo dessas coisas. E para isso, irmãos, eu sou fraco mesmo. Eu tinha medo dessas coisas. Falei, não, quero isso não, tá maluco? Olha que luta que vai ser. Então, não me apeguei a essas coisas. A bebida alcoólica também não tive prazer nisso. Nada disso, irmãos. Graças a Deus. Mas também não é vaidade, não é orgulho. Se você quer viver essa experiência, se você quer ser tolo nisso, aí, meu irmão, é loucura sua. Mas eu prefiro ficar com os exemplos de quem já passou por isso. Até hoje, meu pai, quando você conversa com ele, limpa o carburador, porque existe um pigarro, né? Diante aí de 18 anos, fumando. Para que eu vou ficar com o carburador também entupido? Para quê? Meu pai, todo dia de manhã, eu lembrava quando, né, a gente morava juntos, e olha que isso tem tempo. Que ele... Lembra? Ele ainda faz isso. Ele limpava. Era o pigarro. Isso por quê? 18 anos. Aniversário de 1 ano. Meu avô, né? Ele faleceu aqui no hospital Eduardo Rabelo, sei lá o quê. Ele faleceu aqui com efizema pulmonar. Por quê, irmãos? Fumava. Olha que loucura. Isso para mim foi uma referência e marcou. Não vou querer essa praga na minha vida. Posso ter outras pragas. Essa daí eu não quero, não. Então foi uma escolha que eu fiz. Mas não vejo vaidade nisso. Não vejo orgulho nisso. Não digo para você que sou melhor ou pior por causa disso. De forma alguma, irmão. Vou falar uma coisa aqui que talvez você não saiba. Eu já me afastei da igreja. Você sabia disso? Nessa caminhada de 33 anos,
eu já me afastei da igreja. Digo isso para você com o coração aberto. Eu olhava para algumas coisas dentro da igreja e não concordava. Alguns irmãos, algumas atitudes, alguns comportamentos, não concordava. Poucas pessoas vão ter a coragem de dizer assim, não, eu saí da igreja. Porque tem muita gente que às vezes vive uma mentira. Pinta e borda, sai e vende, sai aquilo outro, mas prega que viveu a vida toda. Meu pai, graças a Deus, nunca abandonou. O evangelho sempre continuou, desde que começou a caminhada. Mas eu conheço alguns que entraram e saíram, mas dizem que nunca abandonaram. E eu digo para você, eu já saí da igreja. Mas você acredita que eu sempre tive um princípio de Deus no meu coração? Ou seja, Cosme e Damião, irmãos, eu não tocava. Mesmo fora da igreja. Eu poderia estar fora da igreja, mas eu digo para vocês, eu tinha um conhecimento da palavra de Deus dentro de mim, porque foi plantado pela minha família. E a palavra de Deus diz o quê? Ensina a criança no caminho que se deve andar. Irmãos, então eu não concordava com algumas coisas e atitudes dentro da igreja. Passei por alguns bocados, irmãos, com alguns irmãozinhos dentro da casa de Deus. Uma luta. Esse irmão aqui mais velho, essa religiosidade hipócrita, que se acha melhor do que aquele que está lá fora. E não é melhor. Porque se você quer ser maior, irmãos, a palavra de Deus ensina que sirva aos outros. Quer ser grande? Quer ser maior? Não seja pastor, não seja bispo, não seja apóstolo, seja servo, irmão. Sirva ao seu irmão. Era isso que Jesus estava ensinando para aquela raça de hipócritas, fariseus. Entendeu? Quando diziam para uma pessoa, para uma senhora, para uma viúva, ou para alguém que estava fora dos caminhos, esse não presta. Quando diziam para Jesus, este é pecador, esse anda e come com pecadores. Aí Jesus estava falando para eles, dizendo para eles, vocês são esses irmãos aqui, ó, que veem o arrependimento do seu irmão, mas ignoram. E olha que a palavra de Deus ela ensina o quê? Que há uma festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Nunca leu isso não, meu irmão? Abra a tua Bíblia e leia. E viva isso. Celebre quando alguém da sua família, por mais errado que esteja, disser assim, eu creio em Deus. Dê glória a Deus por esse brevezinho momento de alegria, irmãos. Quem sabe ali é uma semente de Deus já começando a germinar. Mas tem gente que diz assim, eu duvido. Isso é fogo de palha. Olha que luta. Aí eu digo para os irmãos, então eu já saí da igreja, visitei alguns lugares, conversei com alguns pastores nessa caminhada fora da igreja. E eu falei para mim mesmo, eu vou viver a minha vida. Sabe de uma coisa? Vou investir na minha carreira profissional. Vou estudar. Vou trabalhar. Vou me dedicar ao trabalho. Olha que benção, irmãos. Sabe o que eu ganhei com isso, irmãos? Além de uma posição bacana no trabalho, alguns dinheiros. Sabe o que eu ganhei? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Glória a Deus por isso. Que benção, irmãos. Eu vivia parte de um ambiente tóxico. Uma gestão assim, tóxica, ruim. Mas era o meu dinheiro, irmãos. Era a minha fonte de renda. Era o meu sustento. Era o sustento da minha família. E eu fiquei assim, o que eu vou fazer se eu sair daqui? Então eu não tinha coragem de sair. Aí eu falei, Deus, me cura. Deus, me ajuda. Deus ajudou. Sabe o que aconteceu? Saí. Fiquei desempregado. Já que eu não quis sair, por livre e espontânea vontade, aí Deus foi e me... sai daí, meu filho, vai embora. Sai desse lugar. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu estava para nascer, irmãos. 1 mês para Amanda nascer, e eu fiquei desempregado. Sindicato infeliz, estava em greve, então eu não recebi seguro-desemprego.
fundo de garantia, não recebi nada. Tive que entrar na justiça e brigar por aquilo que era meu por direito. Olha que luta. Olha como fiquei naquele momento tenebroso, irmãos. Uma luta absurda. As crises de ansiedade na madrugada, já compartilhei aqui com os irmãos sobre isso. Irmãos, eram constantes. 24 horas tendo crise de ansiedade, pânico, uma loucura. Sabe o que me acalmava? A palavra de Deus. De madrugada, 2 horas da manhã, eu abria a Bíblia e lia. Aquilo que estava ali aberto, tiro na Bíblia, eu lia e acreditava que a palavra de Deus ia me dar paz. Ia renovar as minhas forças. E com isso eu conseguia ter paz. Louvores me traziam alegria, porque o louvor, irmãos, e eu sempre acreditei nisso, que Deus habita em meio aos louvores. Eu sempre acreditei nisso, irmãos. E eu mesmo sem saber, sem entender, de madrugada, eu com fone de ouvido, eu acreditava, a palavra de Deus é o meu refrigério. A palavra de Deus vai me renovar, vai me fortalecer. Mas uma coisa eu te lembro, e eu lembrei hoje, que para Deus, todas as pessoas têm valor. Então, se você está aí rejeitado, abandonado, à margem da sociedade, destruído, sem valor para a empresa, sem valor para alguns familiares, ou para quem seja, lembre-se disso. Para Deus, você não perdeu o seu valor. Para Deus, você não perdeu o seu propósito. Deus continua insistindo e vai alcançar a sua vida em nome de Jesus. Eu já fui, irmãos, essa ovelha perdida. Eu já fui essa ovelha perdida. E talvez eu tenha dado muito trabalho. Não digo para você que fiquei santo, longe da presença de Deus, porque eu digo para você, você pode até ter saído da igreja, presta atenção nisso. Você pode até ter saído da igreja, você pode ter princípios de Deus, de Bíblia na sua vida, mas fora da presença de Deus, irmãos, você perde muita coisa, principalmente a cobertura espiritual. Principalmente a cobertura espiritual. Não digo para você que foi bom o tempo que passei, mas eu digo para você que o que eu vivi, irmãos, essa experiência que eu tive, foi de um Deus que não perde o valor por quem está lá fora. Foi de um Deus que cuida, de um Deus que sabe de todas as coisas e está de braços abertos para te receber, se você quiser voltar. Então, casamentos falidos, uma vida financeira quebrada, ou até mesmo uma crise social ou existencial, pode acreditar que para Deus é possível você voltar à vida. É possível você voltar sim aos princípios e à vontade de Deus e ser renovado, e ser fortalecido, e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu creio neste Deus, irmãos. E eu não preciso estar morto fisicamente. Tem muita gente que pode estar morta espiritualmente. Até dentro da igreja, irmãos. Isso pode acontecer. Salomão termina dizendo o seguinte, Eclesiastes capítulo 12, lá para o versículo 13. Ele começa a perceber o seguinte: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Depois de tudo que ele vem falando, ele percebe e se lembra que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, irmãos. O temor a Deus. E muitas das pessoas hoje em dia têm perdido o temor para justificar os seus objetivos e esquecem o propósito. Não esqueça o propósito para que Deus te chamou. Porque olha, se você se converteu só para sentar no banco e ficar à toa, irmãos, é pouco. É pouco. Me desculpa, mas é pouco. Aí se você disser para mim assim, mas eu sou velho. Irmãos, não mete essa não. Porque olha só, se você pegar na trajetória, Abraão era velho. Moisés era velho. Meu irmão, tem muita gente velha aí que Deus fez sinais e maravilhas. Você pode ser uma delas. A questão é o quanto você crê. Jesus ensina que se nós tivermos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente muda a geografia da nossa cidade. A gente não precisa nem tanto, porque seria muita vaidade, né? Imaginou, você ia competir com outras empresas. Você só precisa mesmo pedir para que Deus mova os céus em favor daqueles que você ama. Só isso.
E Jesus mostrou para a gente qual é o centro da vida, o propósito da vida. Amar a Deus, amar o próximo e viver, irmãos, para servir. Colossenses capítulo 3, eu não vou ler não, mas você pode ler depois. Colossenses capítulo 3, Paulo explica como devemos viver em Cristo. Não apenas existir, mas nos revestir de amor, de bondade, humildade, mansidão, paciência e perdão. Você pode ver lá também em Gálatas, frutos do Espírito. Fala também sobre isso. Porque viver em Cristo, irmãos, não muda apenas o destino eterno, muda a forma de viver hoje, nesse momento. E aí, como eu disse, inicialmente, você não faz escolhas sobre o seu nascimento. Ninguém aqui escolheu nascer. E ninguém aqui vai escolher morrer. Tenho certeza disso. Por pior que seja a vida, irmãos, ninguém quer morrer. Não é verdade? Ninguém quer morrer, irmãos. Por pior que seja a vida. A pessoa pode dizer, eu preferia morrer. Na hora que a morte estiver beirando ali, vai falar, Senhor, me dá mais um pouco de vida. Me ajuda, Senhor. Mas uma coisa é interessante. Todos os dias nós fazemos escolhas. Você não decide sobre o nascer e morrer. Mas nesse intervalo de tempo você escolhe como você vai viver. E você pode viver como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Lembra que 1 Reis capítulo 3, Salomão começa a falar de Davi? Salomão puxa a sardinha ali de Davi, fala que Davi era um homem correto diante de Deus. E olha que Davi teve vários erros. Mas era um homem que não perdeu o seu propósito pelas coisas à sua volta. Escolha como viver. Você pode viver apenas para acumular bens, para acumular riquezas, ou você pode viver para deixar um legado eterno na sua família. Faça uma avaliação da sua vida, e isso é muito bom, irmãos. Eu destaquei aqui esses 3 pontos, porque tem gente que acha assim, eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo, mesmo sem participar da aula de hoje, eu sou um dizimista fiel, eu participo das atividades, tudo que eu estou fazendo aqui está ótimo e está bom. Irmãos, isso é pouco. Digo para você, isso é pouco. E eu não estou falando de dinheiro. Não estou falando disso. O que você está fazendo? Mas eu oro a Deus, eu creio em Deus, eu louvo a Deus. Eu e Deus, sozinho, na minha casa. Não, irmão, isso é pouco. Você está perdendo a noção. Você tem parte do conhecimento. Agora, quando você começa a discernir o seguinte, eu vivo a minha vida, não apenas eu, mas a minha família também. Olha, eu me esforço para orar juntos com os meus filhos, com os meus netos, para ensiná-los o princípio da oração, do temor a Deus. Eu me esforço para procurar a Deus e a mostrar a Deus para a minha família. Não somente quando está tudo bem, mas não somente quando está tudo ruim, mas quando as coisas também estão boas. Tudo que acontece na minha vida eu digo, foi Deus, foi a mão de Deus. Coisas boas e ruins, porque eu aprendi com Jó. Queremos as coisas boas de Deus, mas não vamos rejeitar aquilo que nós estamos passando? Jó falando para sua mulher, porque ela tinha dito para ele, amaldiçoa teu Deus e morre. Lembra disso, irmãos? Aí Jó vai falar para ela, você está maluca? A gente recebeu bens e riquezas e propriedades. Deus nos abençoou e nós fomos gratos a Ele e não vamos receber agora o que nós estamos passando? Irmãos, é na alegria ou na tristeza. Seja crente debaixo d'água ou em cima dela. Fica à vontade. E a nossa vida social, irmãos, que muitas pessoas acabam esquecendo. É a nossa vida com os nossos irmãos. Tenho servido alguém ou eu tenho vivido esperando ser servido? Já viu aquela pessoa que adora ser servida? Que quer alguém para abrir a porta? Eu estava vendo um vídeo, na internet, aí uma pessoa perguntando para o pastor e falando assim, o pastor tem que abrir a igreja? Aí ele dizendo, não, o pastor não tem que abrir a igreja. Isso aí é função do diácono ou do porteiro. O pastor não tem que se preocupar com isso. O pastor tem que fechar a igreja? Não, o pastor não tem que se preocupar com isso. Então, na igreja dele, tu sabe, né? É outra pessoa que abre. Mas, irmãos, o pastor da igreja tem que estar a serviço da igreja. Amém? Não ser servido. Tu já imaginou como seria vaidoso?
Ah, o diácono vai abrir a porta do carro. No máximo que a gente ajuda é a cadeira a sair, né, do carro, que é pesada. Mas não nessa vaidade, ô excelência, e tal. Beijar a mão. Maluco, rapaz. Não, não pode. Não dá. Mas tem pastores que querem ser servidos e não servirem. Olha que luta. Olha o contexto da vida cristã, aonde a gente vê Jesus, que curou enfermos, ressuscitou mortos, libertou cativos, lavando o pé de cada dos seus discípulos, cada um dos seus discípulos. Ó, que loucura que seria. Esse Jesus, Filho de Deus, dando um exemplo de humildade. E quantos pastores jamais fariam isso? Quantos pastores, e olha que não literalmente, porque hoje em dia literalmente aparece muito na internet querendo pregar uma imagem, um marketingzinho. Porque você não precisa nem aparecer para essas coisas. Mas vê o serviço, a igreja, os irmãos, as viúvas. A vida cristã pode ser resumida em 3 pilares: amar a Deus, as pessoas e servir com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Ah, pastor, mas eu só sei limpar. Limpa a casa de Deus, limpa a vida do irmão, sei lá. Quando esses pilares saem do lugar, irmãos, nós perdemos o rumo. Quando voltam ao centro, a vida encontra sentido novamente. Para a gente concluir, no fim da vida, ninguém desejará, olha o dia da morte, presta atenção nisso. No leito de morte, e essa semana, nos últimos dias, eu tive 2 casos de morte, de pessoas próximas, uma muito próxima, a outra mais ou menos, mas foram pessoas que eu senti, né, a dor da perda. E é bacana, irmãos, presta atenção nisso e vamos aprender sobre isso. Na hora da morte, quando ela vem chegando, e ela não chega repentinamente, né? Mas quando ela vem chegando, ninguém fala assim, poxa, eu queria ter feito um pouquinho mais de hora extra. Nossa, seria tão bom. Ah, se eu pudesse, eu compraria mais uma casa. Não é verdade? Ninguém fala isso. Ah, eu teria, olha, apostado na derrota do Brasil junto à Noruega. Poxa vida. Ninguém fala isso. Ah, eu teria acumulado um pouquinho mais de bens. Eu teria comprado um iPhone Pro Max 15. Poxa. Ninguém deseja isso quando está próximo da morte. Mas deseja sim. Eu devia ter falado com essa pessoa. Eu perdi tantas oportunidades. Eu deveria ter perdoado mais. Eu gosto de um filme muito bacana que tem essa história. Não nesse contexto espiritual, mas ele se chama A Lista de Schindler. É um filme que narra a história nazista. E aquele rico empreendedor que ganhou a vida através do sofrimento dos judeus, né, daquele período de Hitler, ele começou a mudar a história dele. E ele começou a abrir mão dos seus bens e ele pagava pelos seus bens por cada vida de judeu. Então, por exemplo, ele tinha uma aliança, um anel. Um anel dava para tirar uma família da Alemanha e levar de volta para um lugar seguro. Ele tinha um carro era suficiente para salvar 15 famílias. E no final da trajetória dele, ele fala assim, poxa, eu poderia ter salvado mais vidas. Essa parte do filme me marcou, irmãos. Nossa, quando a gente chegar, e a Bíblia diz que vai chegar um dia que nós vamos nos apresentar diante de Deus e vamos mostrar as nossas mãos. E vamos dizer assim, Senhor, está aqui, ó. Quantas pessoas eu carreguei, mas eu acho que eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter orado mais. Eu poderia ter acreditado mais. Senhor, eu poderia ter investido mais tempo para servir mais. Eu poderia ter vivido mais para Deus. Porque aquilo que você faz aqui nesta terra, você pode ter certeza que tem início, meio e fim. Daqui a 30 anos ninguém vai lembrar de você. 100 anos, tu passou da existência. Eu nem sei quem era o meu tataravô, irmãos. Não faço ideia nem de quem era. Para você ter ideia. Não faço ideia. Acho que bisa também não faço ideia. Minha mãe lembra de quem era?
Você pode ter o que for de bens materiais. Sua história nem vai ser lembrada. Mas eu digo para você, tudo que você fez nessa terra, nesse intervalo de 75 anos, nessa linha de tempo, Deus já tem registrado, irmãos. Deus já tem registrado. Já está registrado lá no céu. E quando você chegar, irmãos, eu não sei. Não sei se vai ser em HD. Eu não sei se no céu vai ter uma IA para mostrar o laudo da sua história. Não sei se vai ter inteligência artificial. Mas eu sei que tudo aquilo que nós fazemos nessa terra está registrado diante de Deus. Coisas boas ou ruins. O relógio não para, irmãos. Cada dia é um presente de Deus que nós temos. E que aquilo que Ele tem entregue à sua mão, volte para Ele em glória e louvor do nome dEle. Irmãos, que a enfermidade que muitas das vezes acomete o nosso ser, né? Que muitas das vezes pega a gente de surpresa, que essa enfermidade que às vezes chega de forma repentina, volte para Deus em fé, em crer, em acreditar nesse Deus de milagre. Que você seja aquele que acredita que não é o fim para ninguém, porque Deus ainda tem esse tempo de valor para cada vida. Que você não abra mão da vida de alguém, de orar por alguém, de acreditar que Deus pode mudar a história de alguém, por mais desacreditada que seja. Que você seja esse fôlego de esperança, essa chama que não se apaga. Em nome de Jesus, irmãos. Porque se não for esse o propósito da nossa existência, tudo aquilo que nós fizermos, plantarmos e colhermos, abraçarmos e deixarmos de abraçar, juntar pedras ou deixar pedra, é lixo e não serve para nada. Você pode deixar uma conta aí milionária, você pode pegar empresas, Mesbla, Superlá, irmãos, o que você quiser, patrimônios de gerações, e que o herdeiro vai lá, pega e torra tudo, acaba com tudo, tudo que foi construído. Então, não viva a sua vida de objetivos financeiros, materiais e acumuladores de bem, mas viva assim, irmãos, acumulando fé nos céus, ligando esperança nos céus. E a pergunta, né, que às vezes as pessoas fazem é: quanto tempo ainda me resta? Pergunta não, irmão. Pergunta assim: o que eu estou fazendo com o tempo que Deus já me deu? Pode ser 30 anos, 50 anos, 70 anos, mas que sejam dias para louvor e honra e glória desse Deus. E pode ter certeza que Ele estará cuidando de você, não só aqui nessa terra, mas por toda a sua eternidade. Hoje Deus nos convida a realinhar a nossa vida. E ainda há tempo para recomeçar, ainda dá tempo para restaurar relacionamentos, ainda há tempo para voltar ao propósito de Deus. Porque enquanto há vida, há esperança, há graça e há o direcionamento de Deus para as nossas vidas, que possamos sim viver segundo aos propósitos e vontades de Deus. Você não precisa abrir mão da sua família por Deus, Ele não vai te pedir isso. Do seu trabalho por Deus, Ele não vai te pedir isso. Mas abra mão sim de coisas que são passageiras. Abra mão como Salomão construiu bastante bens. Perceba como Salomão viveu. E aprenda e tenha sabedoria quanto a isso. E, se você quiser, aprenda com Jesus. Porque Jesus não teve ouro, não teve bens, não teve prata. E não ensinou isso aos seus discípulos. E hoje o que nós vemos são cristãos buscando a Deus por causa da riqueza, por causa do poder, por causa do triunfo. Igrejas enriquecendo aí. Irmãos, não quero julgar aqui, mas é só para a gente entender aquilo que o Evangelho nos chama para vivermos. Amém? Não é voto de pobreza, não é voto de miséria, você não tem que viver na miséria, pelo amor de Deus, nada disso. Pelo contrário, a palavra de Deus também não fala sobre isso. Ela não fala que o justo vai mendigar o pão. Amém? Não é isso. Mas é você confiar nesse Deus. Porque Ele cuida de você. E Ele está olhando a sua vida. Amém?
Feche os seus olhos e vamos orar. E se você tem algum pedido especial para colocar diante de Deus, se essa mensagem fez algum sentido para você, em alguma coisa aqui nesse desenrolar aqui do esboço, que você coloque diante de Deus. Fala, Senhor, eu não posso me perder na caminhada. E se eu me perdi em algum momento, Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar ao princípio, eu quero voltar ao começo. Eu quero voltar àquele primeiro amor. Eu quero voltar a ser como Salomão, fazendo aquela linda oração a Ti, Deus. Eu quero voltar, sim, para os Teus caminhos. E eu não me envergonho de voltar à Tua presença. Não me envergonho, Senhor, de voltar e buscar esse alinhamento contigo. Mas sim, ó Deus, eu não quero viver longe da Tua presença. Eu quero viver, sim, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua unção. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco em Tuas mãos as pessoas que estão aqui presentes na Tua casa, para que o Senhor venha cuidar do nosso coração, ó Deus. E não permita, Deus, que nada nem ninguém nos tire da Tua presença, nem mesmo a religiosidade nos afaste de Ti, Deus. Pai, em nome de Jesus, aqueles que se afastaram da Tua presença, porque se decepcionaram na igreja, no lugar que deveria ser de acolhimento, de compaixão, de amor, Senhor, tem misericórdia de nós, eis-nos aqui, envia-nos, ó Deus, a restituir aquilo que foi perdido, a levar, ó Deus, uma palavra de esperança, a trazer de volta aquele que se perdeu, ó Deus, em nome de Jesus, e que possamos celebrar, ó Deus, e nos sentir, ó Deus, úteis na Tua presença. Usa, Senhor, a cada um de nós como instrumento em Tuas mãos, para fazer, ó Deus, os Teus propósitos, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, ó Deus. Foi para isso que o Senhor nos levantou, ó Pai. Cuida, Senhor, de cada um de nós, e que não venhamos perder, ó Deus, ninguém da nossa família. Quantas pessoas hoje estão tristes e abatidas, porque o casamento está acabando, porque a família está sendo destruída, porque filhos se desviaram da Tua palavra, Senhor. Quantas pessoas estão hoje abatidas, decepcionadas, sem saber, ó Deus, o que fazer. Que o Senhor venha abrir agora, Deus, entendimento e dar sabedoria. Que a Tua palavra venha fortalecer esses corações e que haja esperança e fé, ó Deus, para cada vida, Pai, em nome de Jesus. Que ao dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Ti, ó Deus, os céus se abram e a Tua glória venha se resplandecer, ó Deus, sobre cada vida, Senhor. Dá ordem, ó Deus, aos Teus anjos em favor de cada pessoa. Aqueles que estiverem, ó Deus, enganados, aqueles que estiverem, ó Deus, bloqueados espiritualmente, aqueles que estiverem, ó Deus, debaixo de jugo, de laço de morte, que o inimigo tenha investido sobre essas vidas, no nome de Jesus, eu estabeleço agora a libertação dessas pessoas, e em nome de Jesus, que cadeias sejam quebradas, que vidas sejam libertas, e a Tua glória venha resplandecer como um novo dia, um novo presente, Deus, concedido a cada pessoa, Senhor. Pai, que o novo fôlego de vida, soprado nessas vidas agora, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Aquele que antes era motivo de vergonha, será motivo de honra e glória e louvor ao Teu nome, Senhor. Aquele que antes perseguia a igreja, aquele que antes matava o próximo, ó Deus, será aquele que abrirá, ó Deus, novas portas celestiais nessa terra, Pai. Será aquele que vai libertar cativos, ó Deus. Será aquele que curará os enfermos, ó Pai. Em nome de Jesus. Que possamos, ó Deus, viver os Teus planos e projetos na nossa vida, Senhor. E olharmos para Ti, ó Deus, sem perdermos o foco, sem perdermos a esperança, Senhor. Escuta, Senhor, a nossa oração nessa noite. Escuta, Senhor, o clamor, ó Deus, que está sendo estabelecido aqui nesta noite. E a Tua palavra garante, Deus, que tudo quanto nós ligarmos nesta terra, tudo, são todas as coisas. Pai, eu não quero ligar bens materiais, eu não quero ligar ouro ou prata, mas eu quero ligar sim, ó Deus, vidas sendo salvas, pessoas sendo curadas, enfermos sendo libertos de toda enfermidade, e a cegueira espiritual sendo tirada dos corações, ó Deus, e das mentes
e dos olhos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que nós apresentarmos a Ti em oração, crendo, possamos receber para a glória do Teu santo e poderoso nome. E poderoso nome, assim como nós louvamos, Tu continua sendo um Deus de milagres, um Deus de poder, ó Deus. E que a nossa fé possa, Deus, estabelecer algo novo, Senhor, em nome de Jesus. E possamos abandonar, ó Deus, o passado de idolatria, o passado, Senhor, de bens materiais. Que possamos abandonar, ó Deus, a avareza, a acumulação de riquezas, ó Pai. E possamos viver sim, ó Deus, para cumprir a Tua vontade, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, Deus. Estabelecendo, Senhor, esse clamor diante de Ti, Deus. Porque eu creio, Senhor, que é o tempo, é a hora que nós precisamos despertar como cristãos, ó Pai. Nós precisamos despertar, ó Deus, como filhos Teus, herdeiros das promessas, e começarmos a mudar, ó Deus, a nossa sorte. E a mudança acontece no sobrenatural, Deus. A mudança acontece, Deus, no Teu reino e na Tua vontade. Desperta, Senhor, aquele que dorme. Sacode, Senhor, a cada um de nós, mas que possamos viver, ó Pai, viver segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua fé e que Ele honre aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas nessa noite, faz uma aliança com Deus, fala, Senhor, eu quero viver algo novo. Senhor, eu quero viver algo novo. Fala, me chega, Senhor, chega. Chega desse negócio natural, eu quero viver o sobrenatural, Deus. Eu quero viver algo novo. Falta tão pouco, Senhor. Estou com 42 anos. Ah, Deus, falta tão pouco para 75. Mas que sejam dias na Tua presença, Senhor. Que sejam dias mesmo multiplicando a Tua graça. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar por esses pedidos, por favor?